A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bom dia. Hoje é dia 8 de novembro de 2020. Estamos em Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade de estarmos diante das Escrituras, estudando mais acerca do livro de Jó. Reúna a sua família, pega a sua revista, a sua Bíblia e vamos compreender o que Deus tem a falar conosco através desta lição, desta revista. Hoje estaremos estudando a lição número 5, o lamento de Jó. E buscando essa palavra lamento no dicionário, você encontra queixume, queixa, pranto e até choro. E hoje o Senhor vai nos falar acerca dessa situação, desse homem de Deus, desse personagem bíblico que passou por tantas adversidades, como vimos na aula passada, mas em todo instante confiou no Senhor, não blasfemou contra o Senhor, mas teve o seu momento de queixa, teve o seu momento de pranto, teve o seu momento de lamento. E é sobre isso que vamos estudar no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos enquanto igreja na Escola Bíblica Dominical. Pai amado, não estamos, ó Pai, no mesmo prédio físico, Senhor, mas estamos anelados através do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus. E em nossas casas, em nossas famílias, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, te pedindo, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que venhamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, estamos vivendo, passando um momento difícil da história, Senhor, onde muitos países, muitas pessoas foram assoladas, ó Deus, por essa praga, Senhor. Milhares de pessoas morreram, ó Deus. Ó Pai amado, nosso coração se entristece, Deus, de uma forma profunda muitas vezes, quando perdemos uma pessoa que amamos, meu Pai. Ó Deus, assim, de uma forma que não esperamos. Mas eu tenho certeza, Senhor, que nessa manhã o Senhor há de falar com cada um de nós, Senhor. Por isso, Deus, toma o primeiro lugar desta aula, Pai. Te clamamos em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqueles que nos ouvem pela essa manhã, antes de entrarmos na lição, vamos adorar o Senhor com o hino da harpa cristã, número 578, Sossegai.
dor que perturba minha alma, oh, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele receba os nossos louvores e toda a nossa adoração. Nesse momento te convido a abrir a sua Bíblia. Estaremos fazendo a leitura do capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó. E diz assim a palavra do Senhor. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria.
Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Enche-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceber luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Que texto onde Jó expressa em palavras a sua amargura, a sua dor, as suas perdas. E percebemos claramente que ele deseja intensamente a morte, a fim de dar um fim completo a todo o sofrimento que ele estava passando. Vale lembrar que ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus servos, mas principalmente ele perdeu seus filhos. A sua família se desintegrou. E não só isso, ele estava coberto de chagas, de feridas que raspavam e certamente doíam por todo o seu corpo. E mesmo diante dessa profunda dor, Jó não ousou tirar sua vida. E é interessante nós percebermos isso quando nós estamos diante desse texto. Há verdadeiramente um lamento, uma queixa, um desejo pela morte. Ele não vai e decide por si só, mas ele vive segundo a vontade de Deus. Pois ele sabia que Adonai, ele detinha o início e o fim da sua vida, da sua história. O Senhor tem sobre a sua mão o controle da nossa vida, o controle da vida do ser humano. E muitas foram essas calamidades que abateram sobre a vida de Jó. E percebemos claramente durante o início do texto e até o final do livro que em momento nenhum ele blasfema o Senhor da sua vida. No estágio mais alto de posição social, Jó ele passa a ser um homem doente, doente sem nada. A sua esposa ainda sugestiona que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. E os seus amigos, eles ficam 7 dias diante de Jó, calados, sem ter condições de falar nada, só observando o sofrimento de Jó. E depois desses 7 dias, como diz no final do capítulo 2, Jó ele se rasga, ele quebra o silêncio, ele abre a sua alma e ele fala exatamente essas palavras que lemos. Ele lamenta o dia do seu nascimento e o seu desabafo ele é presente em 3 perguntas que são a base dessa lição de hoje. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo ainda vivendo? Então, essas 3 perguntas vão ser os próximos tópicos que estaremos estudando. Tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Por
que nasci? Antes de entrarmos no tópico em si, vale lembrar que nos 2 primeiros capítulos do livro houve uma narrativa, ou seja, um texto em prosa, aonde foi falado acerca da pessoa de Jó, de quem ele era, dos seus bens, constituição familiar, de qual cidade ele era, e também um diálogo entre Satanás e Deus, aonde Satanás sugere que tudo aquilo que Jó tem fosse tirado, porque ele era justo, justamente porque o Senhor blindava ele. O Senhor estava ao redor de Jó. O Senhor dava tudo a Jó e por isso ele era um homem espiritual, um homem que não blasfemava contra o Senhor. Na concepção diabólica, bastava tirar as coisas de Jó, tudo que ele possuía, para que ele pudesse falar contra o Deus que ele servia. E a partir desse capítulo 3, nós vemos um Jó rasgando a sua alma. Nós vemos um Jó se queixando do dia do seu nascimento. Então, muitos acreditam que sejam 2 personagens, mas é um só Jó. Um homem natural que passa por muitas adversidades e que nada sabe sobre o plano diabólico. Então, ele tem reações normais, naturais, de queixas, de dor, de pranto, diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Então, nós percebemos que Jó não perdeu a sua fé e nem tampouco amaldiçoou ao Senhor conforme Satanás queria, desejava. O que Jó passava era por um questionamento racional, um questionamento até teológico, para tudo aquilo que sobreveio sobre ele. E isso levava ele a questionar a tudo e a todos. Nesse capítulo que lemos, nós vemos uma carga emocional muito grande, né, de Jó se expressando, né, a profunda dor em forma de um poema. Ele mostra toda a sua humanidade e começa a questionar, né, a buscar um entendimento para os dilemas da vida, para aquilo que talvez na concepção dele, no olhar dele, não havia uma explicação. E nos nossos dias não são diferentes, irmãos. Quantas dores passamos, quantas dificuldades temos vivido e muitas vezes não achamos uma explicação para isso tudo. E o cristão, o servo do Senhor, jamais pode blasfemar o Senhor e achar que tudo aquilo está vindo sobre ele com uma punição, com uma forma de o Senhor mostrar sua ira, o mal provendo do Senhor nesse momento da vida. Não. Nós precisamos compreender que muitas das coisas que vivemos, muitas nós procuramos e outras a vida vem trazendo, né? Mas como servos do Senhor, nós precisamos estar firmes, assim como Jó. Jó, ele não é um super-homem e nem nós. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas dependências, as nossas miserabilidades. E esse livro mostra exatamente a condição humana diante de tudo aquilo que dá errado, né, aos nossos olhos, nas nossas concepções. Então, nos primeiros 10 versículos do texto que lemos, nós encontramos o primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? E interessante imaginarmos, diante da nossa dor, questionar
o dia do nosso nascimento. Um dia geralmente celebrado, um dia onde a gente reúne as pessoas que a gente ama e a gente canta parabéns, a gente recebe mensagens lindas, a gente ama o nosso dia de nascimento, a gente agradece a Deus pelo dia que nascemos. Mas Jó, ele faz exatamente o contrário, né? Ele, em 10 versículos desse texto, ou seja, quase um terço desse texto, ele questiona o Senhor por que ele nasceu. E Jó, ele não foi o primeiro a questionar diante dos seus sofrimentos, não foi o primeiro a questionar os próprios sofrimentos, exatamente nos momentos mais difíceis da vida. Quem nunca questionou o Senhor? Quem nunca levantou a voz para o Senhor e disse: por que, meu Deus? Quando a gente estava passando um momento difícil da nossa vida que nós não tínhamos explicação para aquela situação. O salmista, por exemplo, declara no Salmo 131, das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Ou seja, o salmista, ele estava num momento de dificuldade, e naquele momento de dificuldade, ele clama ao Senhor. E é exatamente isso que nós temos que fazer. O próprio profeta Jeremias também expõe o que sente diante da dor num momento muito ruim da vida dele. Estava ali para anunciar, né, aquilo que viria sobre Israel, e o povo não entendeu, os dirigentes não entenderam e simplesmente prendem Jeremias na praça e com chicotes marcam o seu corpo. E Jeremias 20, 14 a 18 nos diz: e no entanto, amaldiçoou o dia em que nasci. Ninguém celebra o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias. Alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído com as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. E nós estamos falando acerca de um homem de Deus que foi separado para anunciar, para profetizar, né, as dificuldades que viriam sobre Judá, né, sobre Israel. Então, assim, pensar nesses homens de Deus, em seus sofrimentos, em suas angústias, em seus lamentos, e as palavras que ele proferiram, questionando o dia do seu nascimento. E é muito interessante, porque diante da dor, diante das circunstâncias, temos um olhar muito voltado para as coisas que estão acontecendo. E esses textos nos mostram que o olhar de Jó e de Jeremias foi um olhar para o passado, foi um olhar para o dia do nascimento, foi um olhar onde eles imaginavam que se eles não tivessem nascido, eles não estariam passando por aquele momento. E diante de tudo isso, irmãos, Jó não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento. Amaldiçoar a Deus, falar contra o Senhor, blasfemar contra o Senhor, era o desejo de Satanás. Satanás, ele numa conversa com Deus, queria testar o servo Jó. E Deus sabia quem era seu servo. Deus conhecia Jó por inteiro. Deus nos conhece por inteiro e sabe exatamente até onde somos capazes de sermos fiéis a Ele. Ele nos conhece. E no lugar dessa celebração de aniversário, de mais um ano de vida, Jó, ele conclama a maldição, né? Justamente por causa de todo o sofrimento que ele estava passando. Esse dia deveria ser apagado. O dia que ele nasceu deveria ser apagado. Tudo estava dando errado
né? E por isso não havia nenhum motivo para ele celebrar. Esse dia não deveria nem mais ser lembrado, deveria ser riscado do calendário. E assim, tanto dia como a noite deveriam deixar de existir. Jó diz que no lugar de luz ele queria trevas, porque ao invés de paz era uma dor insuportável, ao invés de ordem tudo estava no caos. E assim, se Deus não tivesse feito ele naquele dia, ele não teria sido concebido. Mas a gente tem que entender, irmãos, que o nosso Deus, ele nos trata sempre com amor, com ternura, em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons e nos momentos de tristeza e de angústia. É Ele que nos acalenta, é Ele que nos abraça, é Ele que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que nos carrega no colo quando a gente não consegue mais andar, é Ele que nos dá força quando estamos fracos. E Ele é, sem dúvida alguma, o melhor lugar para que a gente derrame as nossas lágrimas, como diz João 11, 32 e 33. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Essa passagem mostra, um momento onde Maria, irmã de Lázaro, se coloca aos pés do Senhor e diz que se o Senhor estivesse ali, Lázaro não estaria morto. E o interessante é perceber que a tristeza, de todos aqueles que estavam ali pelo falecimento de Lázaro se tornou angustiante para Jesus. A gente sabe o fim dessa história, Mesmo depois de muitos dias já morto, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. E certamente essa casa toda celebra, esse grande momento de milagre, de ressurreição do Lázaro. Mas esse momento do texto é interessante porque quando Maria vê Jesus, ela se derrama, aos seus pés. E é dessa maneira, queridos, que nós devemos estar quando o nosso coração está em agonia, está inquieto, está fragilizado, quando os nossos pensamentos são pensamentos de morte e não de vida, quando temos tantas atribulações, quando estamos cercados de tanta tristeza, é caindo aos pés do Senhor, se derramando a Ele, é chorando com Ele, que nós somos curados, que nós somos restaurados e vivificados. E não foi diferente com Jó. Nós vamos ver no decorrer dessa revista as grandes experiências, os grandes encontros, as grandes perguntas e respostas que o Senhor vai fazer para Jó. Tópico 2, segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Antes de entrarmos nesse tópico, irmãos, vale lembrar uma coisa importante que era a estrutura cultural da época que Jó viveu. Jó viveu em um momento onde a cultura era a cultura de honra, ou seja, ser desonrado nesse momento era pior do que a morte. E como um homem era desonrado, perdendo os seus bens, perdendo os seus filhos, e como um homem bom, justo, piedoso e temente a Deus podia ser então submetido a uma situação de tanto vexame, Ele estaria então vivendo diante de Adonai uma espiritualidade ou uma religiosidade de fachada? Essas eram as perguntas que certamente as pessoas que estavam ao redor de Jó e vendo o que estava acontecendo com ele estavam fazendo. Os seus amigos certamente
pensariam que ele estava fazendo alguma coisa de errado para que tudo aquilo tivesse vindo em direção à vida de Jó. Algo estava errado. E perder a sua família, estar doente, dependente, tirava toda a honra desse chefe de família, né, desse servo do Senhor. E a partir do versículo 12, né, o discurso de Jó muda. Primeiro a gente viu que ele questiona o dia que ele nasceu. Agora ele começa a reclamar por não ter nascido morto. Então, a ideia principal aqui já é algo voltado para a morte, ou seja, o desejo de não viver. E para ele, ter nascido morto, né, seria melhor do que viver naquelas condições que ele estava e que tirava dele toda a honra que ele tinha. Assim ele não passaria por nenhuma daquelas tribulações. Então, o que Jó queria verdadeiramente? Jó queria, e o texto nos mostra isso claramente, né, em forma de poema, um descanso para todo o seu sofrimento. Esse desejo de Jó, ele era verdadeiro, ele era real para ele, ou seja, a morte era, de fato, uma forma de descansar. Então ele continua com um discurso de não existência, né? Primeiro ele fala sobre o não nascimento e agora é a não existência, porque uma vez morto ao nascer, não estaria, né, vivendo nada daquilo que estava acontecendo. A palavra usada aqui é nefel, e que significa exatamente um feto que nunca viu a luz, ou seja, aquele aborto que é espontâneo. Mas não fora isso que ocorreu, né? Jó nasceu, Jó cresceu, Jó casou, Jó formou uma família, teve filhos, foi um homem próspero e agora estava vivendo muitas tribulações. E então ele pensa, para os que morreram, cessaram as angústias da vida presente. Então ele de fato entende que a vida dele pertence ao Senhor. Jamais ele tiraria a própria vida. Jamais ele daria fim, né, à sua vida a fim de dar fim aos seus sofrimentos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, ele expressa exatamente a mesma situação, né, ao estar preso. E vale lembrar que ele estava preso por anunciar o reino, anunciar o caminho, anunciar Cristo. E o apóstolo ele nos mostra que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estaremos sujeitos a muitas dificuldades, a dores, a luto, a sofrimento, a decepções, a amarguras. Então, esse mundo em que vivemos é um mundo que produz tudo isso. E nós precisamos estar prontos para viver tudo isso, conforme nos diz Filipenses 4, 12 e 13. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então é Cristo que nos dá força. É Cristo que nos fortalece. Então, se estamos vivendo uma dificuldade, uma escassez, é Cristo que me fortalece. Se estamos vivendo em momentos de fartura,
É Cristo que me fortalece. Então, em todos os momentos da nossa vida, as nossas forças vêm do Senhor. E é isso que Paulo quer nos deixar claro. Assim também, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, 33, nos diz: Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, e ele está falando isso para os discípulos. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, o Senhor fala para os seus discípulos, o Senhor fala conosco nesse momento, nesse dia, nessa manhã. Tenham paz em mim. No mundo a gente vai ter aflição e aflições que vão tirar a nossa paz. Mas tenham paz em mim. Ou seja, diante das aflições, das dificuldades, das dores, das perdas, das mortes, nós precisamos buscar a paz de Cristo, de forma que o nosso coração ele se aquiete, de forma que nós tenhamos ânimo para prosseguir, porque o Senhor, ele venceu todas as dificuldades desse mundo e assim também nós haveremos de vencer. Terceiro tópico, terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Esse terceiro momento de questionamento, onde Jó, mais uma vez, faz uma pergunta, mostra exatamente que agora ele faz uma pergunta para si. O sofrimento faz com que, muitas vezes, o aflito, aquele que está amargurado de alma, deseja a morte como uma forma de livramento. E Jó não é diferente. Ele não tinha a menor possibilidade de voltar no tempo e cancelar os acontecimentos que levaram ao seu nascimento. Ele estava ali, ele era um ser humano, ele tinha vivido várias experiências, mas estava passando por um momento muito difícil. Nós temos o caso do profeta Jonas, quando esteve em um momento também difícil, complicado da sua vida. No capítulo 4, no versículo 1, ele pede ao Senhor para tirar a sua vida. Elias, da mesma maneira, a gente percebe que pede também a morte. Basta, Senhor, toma agora minha vida, como diz 1 Reis 19:4. Ou seja, no momento de limite, eles pedem ao Senhor para tirar a sua vida, a vida daquele que estava em sofrimento. Mas vale lembrar que o suicídio é condenatório. O suicídio é uma artimanha, uma arma de Satanás para encurtar o caminho da dor. Só que nós sabemos que são nos momentos de dores que também Deus se revela, Deus se mostra, e nós vamos perceber isso no término do livro de Jó. Quando Jó entende como era o caminhar dele com Deus e como deveria ser o caminhar com Deus a partir daquele momento. Porque Jó verdadeiramente conhece o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos num momento de aflição e a gente só enxerga o nosso problema, a nossa dor, o nosso flagelo. Nós não conseguimos enxergar o Deus que servimos. E nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: eu estou aqui e eu quero que você me veja, eu quero que você me sinta. O Senhor precisa ser sentido por nós, Ele está ao nosso redor todos os dias. O Senhor quer que a gente toque Ele, quer que a gente sinta Ele, quer que a gente tenha intimidade com Ele.
não somente dizer que tem um Deus, não somente bater no peito e dizer eu sou de Cristo, mas verdadeiramente nos momentos de dores ser de Cristo e deixar Cristo inundar a nossa alma com paz, com consolo no momento de dor. A vida é um dom de Deus. A vida precisa ser celebrada. O ar que respiramos, o dia que nascemos, tudo isso é motivo de muita, muita gratidão. E todos os problemas e dificuldades e percalços da vida também precisam mover em nós um coração grato, porque é através desses problemas que somos moldados, que somos polidos, que somos tratados pelo Senhor. Muitas vezes não vemos Deus na fartura, não vemos Deus na bonança, não vemos Deus quando tudo vai bem. Muitas vezes só reconhecemos Deus quando a gente está no mal, quando a gente está sem nada para comer, que aí vem um milagre e vemos Deus. E o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, o que o Senhor quer tocar no nosso coração, é que a gente precisa estar com Deus, sentir Deus, querer a sua palavra, querer ter intimidade com Ele em todo momento. Porque como nós louvamos, Ele é um Deus que aquieta as águas impetuosas. Ele é um Deus que acalma o mar da nossa vida quando tudo não vai bem. É Ele que vem, acalma, nos mostrando o caminho, nos mostrando a solução para todas as coisas, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa saúde, trazendo paz aonde não há, refazendo alianças, elos nos casamentos quando se olhava para o casamento e não via uma solução. Esse é o nosso Deus. E Jó estava vivendo todos esses conflitos porque, para ele, nem miserável deveria receber vida. E essa palavra miserável, né, Amel, designa uma pessoa exatamente que é atribulada pela miséria e por isso ela é incapaz de exercer suas funções. Jó, ele indaga a vida dada a um homem que Deus encobre, ou seja, o Deus que cuida, o Deus que protege, e de repente vem algo ruim sobre aquela vida, né? Vem algo que torna aquela pessoa incapaz de exercer suas funções. Jó, ele verdadeiramente indaga por que isso está acontecendo. Porque ele busca exatamente compreender por que Deus está permitindo todo aquele sofrimento. E ele não consegue entender. Então, qual o sentido para toda aquela dor? Se nada daquilo ele havia escolhido, ele não havia escolhido sentir dor, perder filhos, perder bens, perder servos, ele não havia escolhido. Ele era um homem justo, ele era um homem que oferecia holocaustos ao Senhor, porque tudo aquilo estava acontecendo. E quando a gente lê Provérbios 4:18, onde diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até o dia ser perfeito, a gente percebe então um grande paradoxo. Diante de uma vida tão cheia de dores, de um homem completamente desorientado, Jó não compreendia por que Deus havia escolhido esse caminho para ele. Um homem justo deveria ter uma vida de luz, de luz, de luz, brilhando, brilhando, brilhando. E por que toda aquela dor? Por que todo aquele sofrimento? Jó não imaginava que o Senhor
agir em seu favor. Aleluia. Por isso, queridos, na luta, na dor, na tristeza, na angústia, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor, sempre olhando para Ele. Colossenses 3, de 1 a 4 nos diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Ou seja, Paulo está falando à igreja de Colossos que os nossos bens, a nossa alegria, a nossa glória não é nesse mundo. Não é aqui que nós vamos conquistar todas as coisas e ser plenamente felizes. Não, nós somos plenamente felizes e conquistamos tudo em Cristo. E seremos participantes da sua glória quando Ele vier reinar. Glória a Deus por isso. E termino, queridos, essa lição maravilhosa onde Deus falou tanto ao meu coração, com o Salmo 46, que diz: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor, vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado em todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus possa ter falado muito ao seu coração. Não há problema que não possa ser resolvido pelo nosso Deus. Não há situação em nossa vida que Ele não tenha ciência. Não há nada que passemos que o Senhor não possa mudar. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. E se estamos vivendo dias difíceis, os nossos olhos têm que estar para Ele. Se a dor está profunda na alma, os nossos joelhos têm que estar dobrados e nós inclinados diante dele. É assim que precisa viver o Filho de Deus, o servo do Senhor, o coerdeiro do reino de nosso Pai. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Queridos irmãos, louvamos a Deus pelo término de mais uma lição. Louvamos a Deus por esse domingo, domingo de celebração, domingo de agradecimento, por mais um ano da nossa igreja. Oremos, queridos. Pai de amor, Pai querido, nós te rendemos graças e louvores pela Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos, ó Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor,
com a nossa família. Obrigada, Senhor, por essa lição, por essa revista. Ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, nos direcionando ao caminho certo, meu Pai. Pai, temos vivido dias difíceis, Senhor, dias de dores, de luto, mas que o Senhor possa nos consolar, possa nos avivar com Teu Espírito, que o Senhor possa, Senhor Deus, sempre ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele porto seguro, Pai, que aquieta a nossa alma e nos enche de esperança. Pai de amor, Pai querido, te agradecemos muito, Senhor, por mais um ano de vida da nossa igreja, da nossa comunidade cristã, onde o Senhor se faz presente. Pai, que o Senhor continue ali naquele lugar. Aquele lugar é teu, meu Pai. Por isso te rendemos graças e louvores, Senhor, por todos esses anos, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor continue sendo, ó Deus, o centro da DI. Que o Senhor continue direcionando o pastor Biratã, dando forças, Pai, dando, ó Deus, sabedoria, dando o revestimento do Teu Espírito, Senhor, de forma que vidas possam ser alcançadas, trabalhadas, moldadas pela Tua presença, pelo Teu doce Espírito ali naquele lugar, Senhor. Nos dê um continuar de semana abençoado, Senhor, na Tua presença. Essa é a nossa oração e agradecimento em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, continue assistindo o EBD, firmes, constantes, porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Receba um grande beijo meu e de toda a minha família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.